Olá para você, internauta, seja muito bem-vindo mais uma vez ao seu canal Nova Visão TV, mais uma vez aqui na Secretaria Municipal de Saúde, falando sobre a saúde municipal. Os casos de H1N1 têm disparado, os casos de Covid têm aumentado significativamente e a gente fala com a doutora Daniela, secretária municipal de saúde, a respeito desse assunto. Doutora, como é que estão os casos, tanto de H1N1 quanto da Covid-19 aqui no nosso município? Então, os casos aumentaram significativamente, né? Apesar de toda a divulgação, mobilização que a nossa equipe, né, de comunicação, a nossa equipe da atenção básica, principalmente, vem trabalhando e sensibilizando aí a nossa sociedade. Lembrando que em relação à Covid-19 e à influenza, nós temos a vacina disponível, né, a da influenza em todas as nossas unidades básicas de saúde, atendendo aí, seguindo os protocolos do Programa Nacional de Imunização, assim como da Covid, né, que é a vacina da Covid, ela está centralizada no PSF do centro. Porém, a procura por esses imunobiológicos tem sido muito baixa. Apesar de toda a sensibilização, não só a nível municipal, como estadual e federal, as pessoas ainda não estão tão sensíveis assim. Tanto que a gente até pediu o apoio da nossa médica infectologista, a doutora Doralice, né, para nos auxiliar aí na divulgação e na sensibilização da importância da vacina, dos cuidados e principalmente aí também a questão de não se automedicarem. A questão da influenza e a Covid tem alguns sinais e sintomas que são muito parecidos, como a febre, né, e a tosse. E quem vai dar um diagnóstico preciso é o profissional que está habilitado, que foi capacitado e atualizado pela nossa Secretaria de Estado de Saúde no manejo dessas patologias. Quero aproveitar também um momento para sensibilizar e pedir o apoio da sociedade na prevenção à dengue, que também da semana passada para essa teve um aumento significativo. E dengue, a gente também vem batendo na tecla, né, da importância de dar o destino adequado ao seu lixo, ao lixo que nós estamos produzindo. O maior foco, né, está dentro das nossas residências. Assim, né, tem nos chegado, sendo repassadas essas informações pela nossa equipe dos agentes de endemias e agentes comunitários de saúde. Então, mais uma vez, a gente solicita à nossa sociedade que recebam nossos agentes de saúde, ouçam as suas orientações e, a qualquer dúvida, procure as nossas unidades básicas de saúde. Ô, doutora, com relação à Covid-19, em relação à vacina, já está autorizado a vacinação de 18 anos acima, né, em todo o Brasil. Aqui no nosso município não é diferente. Não, não é diferente, também já foi autorizado. A gente fala também com a médica infectologista do nosso município, doutora Doralice, a respeito dessas doenças que têm agravado em nosso município, principalmente a H1N1 e também a Covid-19, que tem aumentado significativamente. Doutora, os sintomas são parecidos? Quais os cuidados que a pessoa deve ter em relação a essas doenças? Então, agradeço o convite da secretária de saúde para estar conversando aqui com vocês. Realmente, a gente está vivendo um período do ano em que a preocupação aumenta com todas as doenças de transmissão respiratória. Aí inclui a Covid, a influenza, o vírus sincicial respiratório e vários outros vírus que aumentam a transmissão naturalmente nesse período do ano, que é um período que começa a ficar uma temperatura mais amena e uma umidade mais baixa. Esse ano nós fomos pegos de surpresa, começou tudo mais cedo, né? A circulação do vírus da influenza, tanto a influenza A, que é o H1N1, quanto a influenza B, começou um mês antes do que seria esperado, por isso a antecipação da campanha de vacina, né, que a Secretaria Estadual de Saúde promoveu, e a gente está percebendo casos de influenza, tanto A quanto B, com maior gravidade, né? E isso nos preocupa, tanto em crianças, adultos e idosos, levando à necessidade de internação. A influenza é a nossa velha e conhecida gripe,
né, que já teve várias e várias pandemias no mundo. A última pandemia que nós tivemos foi em 2009, mas a partir daí esse vírus vem circulando com uma certa intensidade. É uma doença que tem medicamento específico, que é o oseltamivir, e que está disponível para o tratamento na rede pública de saúde. Tá? O oseltamivir, quanto mais cedo ele for iniciado, principalmente se ele for iniciado nos primeiros 2 dias de doença, ele tem um resultado muito bom em evitar a evolução de uma doença grave. Então, esse medicamento já é usado há muitos e muitos anos, já tem uma comprovação sem questionamento da sua eficácia. Ele não resolve 100%, mas ele, se introduzido na hora certa, ele é muito efetivo na prevenção dos casos mais graves. Tá? E hoje a informação que eu tive aqui é que ele está disponibilizado na farmácia da UPA, né, para qualquer pessoa que chegar lá com receita médica. Existem doses especiais para crianças e para adulto. Então, isso é uma ótima notícia. O medicamento está disponível na rede pública e basta a pessoa ser atendido por uma equipe de saúde e receber a sua receita. Apresentando os primeiros sintomas, quais os cuidados e o que o paciente deve fazer para procurar a unidade básica de saúde ou até mesmo a unidade de pronto atendimento? Pois é, a gente precisa, diante de qualquer sintoma gripal, a gente chama síndrome gripal, que é febre, dor de garganta, dor de cabeça, dor no corpo, tosse. Isso pode ser influenza, pode ser Covid, pode ser pneumonia, pode ser qualquer doença. Então, se a pessoa começou a ter esses sintomas, o ideal é que ela procure a unidade de saúde, seja avaliada por um médico, se for possível que se faça o teste, tanto do Covid quanto da influenza. Se não for possível, o médico tem autorização, inclusive, para começar o tratamento da influenza baseado só nos sintomas. Já a Covid, ela não tem um medicamento disponível e eficaz para a população como um todo. Existe um medicamento hoje disponível pelo SUS, indicado para casos de leve a moderado, que não estão necessitando de internação, mas que tem indicações só para pessoas acima de 65 anos ou acima de 18 anos que tenham alguma imunossupressão. É um medicamento que ele é uma associação, são 2 medicamentos em um só, e que tem várias interações medicamentosas. Então, diferente do oseltamivir, ele é um medicamento que está disponível também pelo SUS, mas que a sua prescrição tem que ser feita em uma análise cuidadosa de caso a caso, porque ele tem interação medicamentosa com inúmeros medicamentos. Então, o médico, para prescrever o Paxlovid, ele tem que estar bem atento. Mas é uma opção que a gente tem também e pode ser usada até o 5º dia do início da doença. E para o vírus sincicial respiratório, que é um outro vírus também que está circulando muito no nosso estado, ele causa casos de bronquiolite, principalmente em bebês menores de 1 ano, mas pode provocar síndrome gripal em pessoas de qualquer idade. Para esse vírus não tem nenhum medicamento específico. E, além de tudo, a gente está tendo dengue, que também pode dar um sintoma parecido. A dengue pode dar febre, dor no corpo, dor de cabeça e dor de garganta. Então, nós estamos vivendo um grande desafio na saúde, né, tanto na saúde pública, porque são doenças muito parecidas, em que a equipe de saúde tem que estar bastante sensível e alerta, fazer objetivamente o que precisa de ser feito, mas com uma observação a longo prazo do paciente. Tá certo, doutora. A gente agradece a sua participação aqui na Nova Visão TV e, claro, deixa os microfones aí abertos para as suas considerações finais ou algo mais que você queira acrescentar. Eu gostaria só de reafirmar aqui a questão da vacina, né? A gente tem várias doenças que não existe vacina e essas a gente fica de mãos atadas. Mas para as doenças que a gente tem vacina, que são as doenças imunopreveníveis, e a influenza e o Covid são doenças que são passíveis de prevenção através de vacina, a gente tem que orientar a população que essa é uma medida
altamente eficaz na prevenção do adoecer. Então, o que a gente pretende e prefere é sempre que as pessoas não adoeçam, porque quando você adoece, você nunca sabe se a sua doença vai ser leve, se vai ser grave. Então, se você tem uma estratégia que é conhecida há mais de 200 anos, que é utilizada há mais de 200 anos, que já se comprovou ser eficaz para inúmeras doenças. Hoje a gente não vê mais casos de tétano, né? Hoje a gente não vê mais casos de poliomielite, hoje a gente não vê mais casos de varíola, que foi a única doença considerada erradicada do mundo na década de 70. Mas levaram-se 200 anos. A vacina da varíola foi a primeira vacina a ser desenvolvida. Levou 200 anos para conseguir erradicar a doença. Então, nós, agora que estamos nesse mundo moderno e tão tecnológico, nós temos que aproveitar o conhecimento que já vem de séculos, né, e aprimorar, que foi o que foi feito com a vacina da Covid. A vacina da Covid gerou um temor nas pessoas, porque foi desenvolvida muito rápido. Mas foi desenvolvida muito rápido justamente porque já se tinha um know-how de décadas e décadas e décadas de fazer vacina. Então, é uma vacina altamente segura, é uma vacina que, essa vacina bivalente não tem motivo para as pessoas terem medo, é uma vacina feita de uma tecnologia segura, tá? E quanto mais pessoas vacinadas a gente tiver, menos o vírus vai circular. Se você vacina uma porcentagem da população e fica uma porcentagem sem vacina, cria o que a gente chama de bolsão de suscetíveis. Então, você sempre vai ter doença, sempre vai ter vírus circulando na sua localidade. Então, é preciso que a gente atinja uma cobertura vacinal ideal, que é acima de 90% para a maioria das doenças, para que a gente não deixe esse vírus circulando. A vacina da influenza já é usada no Brasil de forma rotineira em campanhas desde 1998. Na época também teve uma resistência. Tudo que é novo, o ser humano tem medo, né? E aí, na época, é porque o presidente quer matar os aposentados, porque na época usava só para os idosos. Como também já teve a revolta da vacina no Brasil, no início dos anos de 1900, contra a vacina da varíola, que o Estado, né, o governo, teve que usar o exército para poder vacinar as pessoas, obrigadas, na marra, porque a varíola matava, na época, milhões e milhões de pessoas no mundo. Então, eu acho que nós, como seres humanos, nós temos que melhorar e evoluir, né? Se nós temos aí disponível essas vacinas que são seguras, que são eficientes, que são aplicadas com todo o cuidado, com todos os critérios nas diferentes faixas etárias, a gente tem que aproveitar essa evolução que a ciência promoveu, né? E fazer a nossa parte, que é proteger a nós mesmos, mas ao mesmo tempo proteger a coletividade. Nova Visão TV, de olho na saúde da cidade de Iporá. A TV que você vê através da NET.